Meu querido e amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus. Depois de um bom tempo, estamos de volta com a série Missiologia Básica. Aqui nós compartilhamos informações e experiências relacionadas à obra missionária. Quero agradecer a você que tem assistido os 8 vídeos da playlist desta série. E se você chegou aqui pela primeira vez, eu lhe convido a assistir os vídeos anteriores. Deixarei aqui na descrição do vídeo os links que levará você até a cada um deles, a cada um dos temas. Bem, e no vídeo de hoje, no conteúdo de hoje, falaremos sobre relatório missionário. Sim, é um assunto muito importante, pois eu tenho visto conceitos e afirmações erradas sobre relatório missionário. Erros cometidos não só por irmãos, mas até por líderes. Estaremos hoje aqui respondendo as 5 perguntas. O que é relatório missionário? É obrigatório e qual o período de envio? Qual o objetivo do relatório? Qual o formato do relatório? E que tipo de informações deve conter no relatório? São 5 perguntas que a gente está aqui respondendo no vídeo de hoje. E a primeira pergunta é: o que é um relatório missionário? Bem, no geral, um relatório missionário é uma ferramenta de comunicação que mantém conexão entre o missionário e a igreja ou a organização que lhe enviou e está lhe apoiando. É um meio de comunicação que fornece informações atualizadas periodicamente. Basicamente, isto é um relatório missionário. Segunda pergunta: é obrigatório o relatório e qual o período de envio? Bem, o missionário e a Secretaria de Missão devem entender que o relatório não se trata apenas de um dever, mas, sobretudo, uma necessidade. Bem, já o período que se deve apresentar o relatório depende de cada secretaria de missão ou agência missionária. Eu conheço a agência missionária, a secretaria de missão, que requer o seu relatório trimestralmente. No meu caso, a minha secretaria de missão, a minha igreja, solicita mensalmente. Entretanto, já há secretaria que faz rodízio de relatório. E eu acho interessante essa dinâmica. Por quê? Porque não corre o risco de deixar a escolha dos agentes ou promotores de missão, evitando uma escolha de relatório pelo mais interessante. Então, resumo dizendo, a melhor afirmação é dizer que relatório é uma necessidade, também um dever. E sobre o tempo de entrega, depende muito da Secretaria de Missão ou da agência missionária. Terceira pergunta: qual o objetivo do relatório? Já ouvi e ainda ouço alguns dizerem que relatório é importante porque tem como objetivo despertar a igreja para ofertar. Eu não concordo com essa afirmação. Para mim, ela soa como barganha, soa como comercialização dos resultados, dos frutos do campo, como sendo objeto de marketing para arrecadar dinheiro. Bem, é lógico que, naturalmente, a igreja ciente do que está acontecendo no campo, ela será mais despertada a ajudar mais. E quem nunca ajudou poderá ser despertado a ajudar mediante um relatório. Mas isso é consequência natural do relatório e não o uso do mesmo como sendo seu único objetivo para fins financeiros, para arrecadação de oferta. Não. O objetivo do relatório é manter a conexão da igreja com o missionário e o missionário com a igreja.
É deixar a igreja, os irmãos, inteirados, informados sobre tudo o que está acontecendo no campo missionário. É despertar um sentimento de satisfação e responsabilidade na igreja e nos apoiadores. E a somatória disso tudo que acabei de dizer, naturalmente, surge o interesse da igreja, dos irmãos, em ajudar, tanto com as orações, como também financeiramente. Bem, a igreja enviadora e mantenedora, ou os irmãos que, de forma direta, envia contribuições para o missionário, sente-se parte do trabalho realizado. Quando são informados do andamento, dos acontecimentos no campo, há uma satisfação por parte do receptor. Tanto a igreja como instituição e os irmãos, ao serem informados, têm o sentimento de dever cumprido. Como também o próprio missionário deve ter esse senso de necessidade, de dever, de informar a igreja para o seu próprio bem ministerial e também para a sua defesa. Quarta pergunta. Qual o formato do relatório? O primeiro formato foi por meio de cartas. Ao lermos as cartas do missionário Paulo, encontramos relatos ou relatório do seu apostolado, do seu trabalho missionário. Outros missionários também enviaram relatórios por meio de cartas, que demoravam dias até meses para chegar ao seu destino. Relatórios que chegavam por meio de navios, cavalos, carruagens e trem. Todavia, com a era da tecnologia e o surgimento da internet, a comunicação foi potencializada. Deixando de ser por carta, passou a ser também por meio de telégrafo, fax, e-mail e atualmente temos o WhatsApp. Não para por aí. Depois, não só por escrita, mas por meio de fotos, áudios, vídeos e hoje já temos a videochamada, a live em tempo real. Eu mesmo já fiz vários videochamadas em pleno culto de missão para apresentar relatório. Tudo para facilitar os relatórios, tudo para dinamizar os relatórios. Quinta e última pergunta. Que tipo de informação deve conter no relatório? Bem, em um relatório pode haver vários assuntos ou apenas um. Prioritariamente, deve-se falar sobre a família missionária, sobre o missionário, a missionária, no caso de serem solteiros. Falar sobre a saúde, é muito importante a igreja saber sobre a saúde. Falar sobre as finanças, custo de vida do país. Falar sobre o avanço da obra. Falar sobre o que está sendo feito. Falar sobre também os desafios e dificuldades, sim. Também falar sobre erros e acertos. Bem, basicamente é isso. Agora, venha cá. Precisamos desconstruir uma ideia errada sobre relatório missionário. Sim. Há por parte de muitos na vida ministerial que sucesso está relacionado unicamente à ideia quantitativa. Bem, na vida secular, sim, sucesso é quantidade, é volume, é multiplicação, prosperidade. Entretanto, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, até morrer, perder é ganho, diz o missionário Paulo. E quando essa ideia de sucesso quantitativo chega no contexto da obra missionária, muitos avaliam o missionário como bem-sucedido dependendo do seu relatório. Sim, se no relatório tiver, ganhamos dezenas de almas, batizamos centenas de irmãos nas águas,
Dezenas de irmãos foram batizados no Espírito Santo. Estamos construindo, construção, milagres, muitas atividades sendo feitas. Aí sim, esse missionário é top, é bem sucedido. É claro que tudo isso em um relatório é bom. Quem é que não quer? Qual missionário que não quer enviar mensalmente um relatório contendo essas informações? Qual a igreja que não quer ouvir um relatório desse? Qual? Todos querem ouvir. Não é essa a questão. A questão é, não se deve pensar ou esperar que sempre haverá informações no relatório como essas. Não. Resultados não são produzidos mensalmente por uma máquina, de forma nenhuma. Como numa empresa que fabrica chinelos, que tem uma meta para construir, assim é no campo. Não, de forma alguma. Esses resultados são produzidos pelo Espírito Santo. É Ele que faz quando quer e como quer. E tem mais. O que dizer de relatório de missionários que estão em países fechados ao Evangelho? Países muçulmanos, que dificilmente haverá esses resultados quantitativos em seus relatórios. A única expectativa da igreja é de que o missionário pregue o Evangelho e os resultados dessa pregação, às vezes, acontecerá muito tempo depois. Essa é a única expectativa que deve ter a igreja de missionários que estão em países fechados. Alguns missionários ficam se descabelando, adicionando mais preocupação, além do que já tem, pensando no que vai dizer no relatório. Um certo dia, eu estava conversando com outro missionário, justamente falando sobre relatório. E, de repente, chega sua esposa, com semblante de preocupação, e diz: por falar nisto, próxima semana temos que enviar o nosso relatório. O esposo olha e diz: ainda faltam 7 dias, daqui para lá alguma coisa acontece. Irmãos, isso não é bom. A igreja que só espera relatórios assim, com informações quantitativas, sensacionalistas, ela precisa ser instruída pelo seu líder, pelo seu agente de missão, sobre o que é de fato um relatório missionário, para não jogar um fardo sobre o missionário, o levando a não ser transparente, deixando ele ficar criando relatório fantasioso, cheio de enfeites. No relatório pode haver qualquer informação, principalmente da família. No início eu me preocupei muito com o relatório. Hoje não. Sei que devo sim, preciso sim enviar os meus relatórios. Mas chegou a maturidade. Ela vai chegando e você aprende muita coisa na prática. São 10 anos que eu estou aqui. Meus pastores, o pastor Vicente e o pastor Miranda, nunca me pressionaram, nunca me questionaram. Já falaram comigo por telefone, mas para saber outras coisas. Até, a princípio, como nós estávamos e para nos ajudar em certas questões. Mas nunca para saber quantas almas, nunca me pressionou. É bem verdade que alguns pastores do campo eclesiástico de Mossoró, não muitos, mas alguns, no começo me pediram sim, relatório que tivesse alguma coisa substanciosa, segundo eles, para mostrar à igreja. Teve até um que uma vez, quando eu mostrei, o relatório disse: sim, não tem alma ainda não no seu relatório. Eu vi que foi uma crítica no começo. E aquilo ali me perturbava cada mês para enviar um relatório. Só que eu fui chegando à maturidade e hoje eu não me preocupo. Hoje já devo estar até assim, de dizer assim, a Secretaria de Missão: esse mês é Ctrl+V, Ctrl+C do mês passado. É só copiar a mesma coisa. Não houve nada de diferente. Fizemos os mesmos trabalhos corriqueiro, está tudo tranquilo. Não me preocupo mais em querer mostrar resultados. Não. E tem mês até que eu nem envio, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, enfim, podemos até enviar todo mês, mas com informações que tiverem. Estou doente, a esposa está doente, estamos com uma crise. Isso também faz parte do relatório. E não só estamos ganhando, estamos crescendo, prosperando. Não.
mas isso a gente adquire com maturidade. Hoje eu não mais me preocupo, fico preocupado com o que eu vou dizer, de forma nenhuma. E o que eu tenho para dizer, eu digo. Se não tem, amém. Se tem, amém. Se não tem, amém também. Hoje eu envio informação que eu tiver, sem me preocupar sobre se alguém vai gostar ou não. Amém? Bem, meus queridos, vou ficando por aqui, certo? Eu quero aqui agradecer a sua atenção e eu espero que essas informações, esse assunto de hoje, possa ter ajudado a você que milita no trabalho missionário, de alguma forma tenha lhe ajudado. Amém? Pai, Senhor, até a próxima, se assim o Senhor nos permite.